Então, a gente vai continuar o nosso estudo do livro-texto sobre álgebra linear, do professor Elon Lares Lima. A ideia hoje é a gente cobrir um pouco mais em detalhe ideias sobre a pseudo-inversa, tá? É um conceito extremamente importante em aplicações, é um conceito que é usado em análise numérica, em tratamento de sinais, em chamados problemas inversos, em soluções de problemas de tomografia, solução de problemas no qual você não tem exatamente uma inversa da tua matriz. A teoria é extremamente interessante, a gente vai tocar por alto essa teoria, mas vamos falar dos resultados principais e depois eu vou falar de alguns tópicos matriciais. Eu não vou cobrir todos os tópicos matriciais do livro-texto na aula de hoje, não acredito que eu vá conseguir. Vou deixar alguns para a próxima aula. Então, vamos começar. Então, eu queria começar com uma pequena revisão aí dos 4 passos fundamentais. Mas antes disso, deixa eu colocar o problema, né? Qual é realmente o problema que a gente está tentando resolver? A gente está tentando resolver da melhor maneira possível uma equação da forma x igual a b, onde A vai ser uma matriz não necessariamente quadrada. Então, quando você tem um problema que não é necessariamente quadrado, evidentemente que esse problema aqui não vai ter necessariamente solução. O que a gente vai pensar, o que a gente vai estudar, então, é como definir, de alguma forma, soluções generalizadas de AX igual a B. Tá? Então, contexto é A de E tomando valores em F. E e F são sempre espaços vetoriais. Dimensão de E igual a, por favor, audiência. O que vocês preferem? M. Ó, gente, isso aqui é para samba enredo. Não, vocês não preferem M, vocês preferem N. Peguei vocês. E a dimensão de F é igual a N. Também não, M de Maria. Tá? Eu disse para vocês que eu sou perseguido por essa troca de M e N desde a minha tenra infância. E e F são espaços com produto interno. Como de costume, eu não faço distinção no nome deles, mas em princípio seriam nomes. Dimensão finita, tá? E, como eu falei, o objetivo é definir a chamada A cruz, ou a dagger, em inglês. Em geral, o pessoal em inglês usa a palavra dagger, de espada, como os templários, para definir, para denotar essa pseudo-inversa da matriz A. Então, para definir essa pseudo-inversa, eu quero voltar aos 4 espaços fundamentais. De fato, é uma das melhores aplicações que a gente tem. Então, está aqui o nosso espaço E. Está aqui o nosso espaço F. O operador A, ele vai de E em F. Deixa eu pegar giz de outras cores. E, de um lado, a gente tem um núcleo de A.
esse núcleo de A, não tinha ficado tão claro da outra vez, ele é o conjunto de vetores de E que vai ser mandado exatamente no zero. Espero que isso aqui fique bem claro que é um zero do espaço F. A gente viu também que existe um espaço extremamente importante, que é a imagem da A estrela. Tá? Lembrando que a estrela é um operador que ela vai de F em E. Então, ela vai assim. A estrela, está aqui ela. Tá aqui a A. E que esses dois espaços aqui são ortogonais em relação ao produto interno do espaço E. Tá? Já que falamos de A estrela tem um espaço muito importante, que é o próprio núcleo dela. Está aqui o núcleo de A estrela. Esse núcleo de A estrela, ele colapsa todo no vetor zero. Está ele aqui. Tá? E, por outro lado, a imagem do A. Bom, vamos mudar de lado, de posição assim. Não. Liberdade poética, esse aqui é o zero. Isso aqui é a imagem do A. Tá? E esses espaços são perpendiculares. Tá? Aí a gente volta para o nosso querido problema, como é que eu resolvo AX igual a B? O problema é que, em geral, o A não vai ser sobrejetivo, logo nem sempre eu vou conseguir encontrar o B. A pergunta é qual é, então, a melhor solução? Bom, depende do problema, mas uma boa solução é tentar encontrar um X ou um conjunto de valores X para os quais você se aproxima mais do lado direito. Então, vamos supor que você me deu um Y. Ao invés de chamar de B, eu vou chamar de Y, para seguir a notação do livro. Esse Y no espaço F. Como eu disse, esse Y não necessariamente está na imagem de A. Mas eu posso tentar achar o vetor da imagem de A que mais se aproxima desse Y. Tá? E o que é esse vetor? Esse vetor é exatamente a projeção ortogonal do Y sobre a imagem de A. A gente sabe que dentre os possíveis vetores da imagem de A, existe um único que mais se aproxima do Y. E esse vetor é a projeção ortogonal de Y sobre a imagem de A. Tá? Muito bem. A este indivíduo eu vou chamar Y0. Tá? Deu um nome, escolhi Y0, batizei-o como Y0. Por estar na imagem de A, existem vetores do lado do domínio do E que vão cair lá. Se o núcleo de A não for somente o zero, existe de fato um subespaço afim baseado nesse núcleo de A. E todo esse subespaço afim, de fato, ele vai cair em cima do Y0. Então, esse subespaço afim, ele vai cair aqui em cima do Y0. Bom, agora, em princípio, eu tenho desse lado aqui muitos possíveis elementos. Esses muitos possíveis elementos me dão uma ambiguidade. Como é que eu escolho dentre estes possíveis vetores, aqui no domínio, aquele que melhor me interessa, que mais me interessa? Isso depende da aplicação. Em geral, o que você tem é alguma informação a priori. Por exemplo, você tem uma distribuição de probabilidade dos teus possíveis valores de X que melhor se adaptam ao teu problema. Porém, na falta de qualquer outra informação e tentando obter uma solução aqui
no contexto da álgebra linear, o que a gente faz é o seguinte, a gente diz, vamos minimizar a norma desse vetor x que é mandado no y0. Bom, nesse momento, então eu olho aqui para o vetor que forma, o vetor genérico desse espaço que é mandado no y0, desse espaço afim, e pergunto, qual é o de menor norma? O de menor norma é exatamente aquele obtido projetando qualquer um deles sobre o meu minha imagem do A estrela, tá? Porque ele vai ser a soma de dois componentes ortogonais, uma sobre o núcleo de A e outra sobre a imagem de A estrela. Aquela de menor norma vai ser exatamente a projeção. Tá? Com isso, eu fiz duas projeções. Uma projeção no espaço F sobre a imagem de A. Outra projeção no espaço E sobre a imagem de A estrela. E isso eu chamo de pseudo-inversa de A. Então, a primeira pergunta é, será que essa construção me dá um operador linear? E a resposta é sim. Ela me dá um operador linear do espaço F no espaço E. Tá? Além disso, aí eu posso usar a decomposição em valores singulares para tentar calcular de forma, digamos, algorítmica, com base na decomposição em valores singulares, qual é esse vetor que a gente está buscando. Nota que tem uma coisa muito bacana aqui. Tem uma coisa bacana que é essa conexão entre problemas de álgebra linear, problemas que no início não são problemas bem postos, porque não tem nem solução, e depois você generaliza o conceito de solução e a solução deixa de ser única, e possíveis aplicações muito importantes aqui, que vêm da probabilidade, da estatística, da otimização, porque a gente, quando diz vamos pegar o vetor no domínio de menor norma, eu estou resolvendo um problema de otimização. Quando vamos pegar o vetor y0, escolher esse vetor y0 dentre os possíveis vetores que aproximam o y, eu vou também resolver um problema de minimização. Então, tem dois problemas de minimização interessantes aqui. Tá? Bom, então, como é que a gente faz para atacar esse problema? Como eu falei, eu defini o ADR de y como o único vetor na imagem de A estrela tal que a adega de y igual a y0 e ele tem norma mínima. Tá? Agora, vamos lembrar que a gente tem o teorema da decomposição em valores singulares, a SVD, e a SVD nos diz que eu posso construir duas bases ortonormais, o 1, o 2, o N, base ortonormal de E V1, V2, Vm, base ortonormal do espaço de chegada de F. Tais que, bom, elas têm várias propriedades. O A, ele manda o meu UI em sigma I VI para ir variando de 1 até o posto R, que é, por definição, o posto de A, e
para I maior do que o posto de A, então o I é mandado em 0, vetor 0, se I é maior do que R, caso exista, pode não existir. Tá? Além do mais, a gente também viu que a adjunta, a estrela, que por acaso tem o mesmo posto da matriz A, ela tem a propriedade que ela manda o VI em quem? Sigma I, o I. Novamente, I variando de 1 até R. E no restante dos elementos, ela simplesmente zera. Tá? Teorema. Nesse pedacinho aqui, o teorema é que se nós definirmos, bom, vou definir, o teorema vai ali. Se a gente definir uma linha que calcula a linha de VI igual a 1 sobre sigma I, o I, então ela é parecida com a adjunta. Ela é muito parecida com a adjunta, exceto que ela vai dividir por sigma I, para I variando de 1 até R, e vamos definir como 0 se I for maior do que R, caso exista, né? E o teorema é que a linha, que a gente acabou de definir aqui, é igual exatamente a essa nossa pseudo-inversa. Esse é o teorema importante. E, essencialmente, a demonstração é usar as propriedades aí da SVD. Deixa eu rapidamente recordar algumas coisas da SVD que são fundamentais e que tem que estar na massa do sangue. Como é que a gente calcula o A? Os U's. Os U's a gente calcula como autovalores da matriz, autovetores da matriz A estrela A. Então, A estrela A aplicado em UI é igual a sigma I ao quadrado, UI. E os V's a gente mostra, ou calcula, depende como você quiser fazer a construção, através dos autovetores da matriz A estrela. Tá? I variando de 1 até R. O restante a gente obtém enlargando ou alargando, ou qualquer variação no tema dessa palavra, enlarguecer, que eu acabei de descobrir hoje, inventei hoje. A base que a gente obteve, por exemplo, dos UIs de I variando de 1 até R, com o restante dos vetores para tomar o espaço todo E e tomar o espaço todo F, tá? Usando aí o que vocês preferirem, tipo Gram-Schmidt ou o que for. Então, lembrando isso, que eu não poderia deixar de lembrar, você vê que, num certo sentido, a imagem do A estrela está caracterizada exatamente pelos spin dos UIs. E a imagem de A está caracterizada pelos spin dos VIs, I variando de 1 até R, onde R é o posto. Tá? Então a coisa fecha de forma extremamente elegante. E agora você nota que quando eu calculo, então a demonstração é essencialmente o seguinte: o vetor A linha de Y, ele está na imagem de A. Tem que estar. Saiu do A, está na imagem dele. E é o mais próximo de Y, que está em imagem de A. Primeira observação. Nota por que isso?
Nota que eu estou trabalhando com a linha. A linha foi definida exatamente por a linha de VI igual a 1 sobre sigma I, o I. Ele está na imagem de A e ele é o mais próximo do Y. Por quê? Porque quando eu pego o Y e escrevo como combinação linear dos elementos da base, se ele tiver uma componente aqui, ele vai estar mais longe do Y. Porque é uma base ortogonal que divide o espaço em duas partes. Se vocês voltarem aqui, está aqui o meu Y. Essa parte aqui é a parte correspondente à imagem de A. Essa parte é o complemento ortogonal da imagem de A. Quando eu projeto o Y nesse Y0, ele vai sair uma combinação linear dos U's variando de 1 até R. E, em sendo essa combinação linear, por causa do fato que A de x igual a... Agora vamos fazer a conta. Combinação de sigma I, UI, VI, produto interno, com x, tá? Quando eu calculo quem é a componente dessa projeção, isso tem que me dar exatamente o A' que eu defini. Tá? Isso tem que fazer o cálculo, mas é super simples. E a segunda observação é que a linha de Y é o vetor de menor norma em tal que sua imagem por A é Y0. Ou seja, reescrevendo isso, Y menos A linha Y, ele é perpendicular à imagem de A. E a segunda observação, que a linha Y pertence à imagem de A estrela. E nota que essas propriedades valem para todos os vetores da minha base ortonormal e, portanto, por linearidade, elas valem no espaço todo. Tá? Essa observação aqui vale para os vetores da base ortonormal. Se vale para o vetor da base ortonormal, nota que isso aqui são relações lineares, elas se preservam por linearidade. Tá? Porque eu estou falando que esse conjunto aqui é perpendicular a esse, então quando eu tomo soma de caras desse conjunto, eles vão continuar perpendiculares, e quando eu tomo soma de caras desse conjunto, isso também vai pertencer à imagem de A estrela. Tá? Então, essencialmente, está demonstrado aí. Corolário desse teorema. Só um instantinho, por favor. Sim, pergunta. Certo. Então, vou repetir a tua pergunta para que o Brasil todo ouça. Então, antes de apagar o quadro, eu estava falando encontrar o melhor vetor, o vetor X da pré-imagem que fosse o melhor candidato. Só que, qual seria o principal motivo da gente escolher esse vetor como sendo de menor norma? Teria a ver com algum custo computacional? Ou, assim, seria uma outra forma da gente escolher? Então, muito boa pergunta. A pergunta que ele fez é qual o motivo de encontrar o de menor norma? Resposta, a clareza matemática da construção já por si só seria um motivo forte, porque
através do teorema, eu fui capaz de construir uma boa expressão para ele. Porém, em aplicações, muitas vezes, não é somente a questão, como você colocou, de menor custo computacional, mas muitas vezes o fato de você ter vetores de norma arbitrariamente grande, porque você tem um espaço vetorial, né? Se não for único, se o núcleo não for o zero, você vai ter vetores arbitrariamente grandes. Então, você não teria nenhuma limitação nesses valores. Isso já te leva, vamos pensar o problema oposto. Será que o problema de minimizar a norma tem solução? Resposta, esse problema de minimizar a norma certamente tem solução e foi o que a gente demonstrou. Mas tem uma outra observação por trás disso. Tem a observação seguinte, que muitas vezes você realmente não está interessado no vetor de menor norma, mas no vetor mais próximo de algum outro vetor que você tem como informação a priori. E isso é uma razão estatística, que muitas vezes você tem o chamado observação a priori ou uma estimativa a priori da tua solução. Então, se a gente voltar aqui, eu queria voltar nesses 4 espaços fundamentais, e se a gente olhar o que está acontecendo no você me diz, com base em todos os exemplos que você fez no passado, o meu valor de x, ele provavelmente estaria por aqui nessa região. E aí eu centro num valor x. Vamos chamar esse valor aqui de x0. O que acontece? Se você agora aplicar o operador A no x0, você, por linearidade, você vai ter, de um lado, você está tentando resolver ax igual a b. De outro lado, você tem um ax0 igual a um certo b0. Tá? Você calcula esse b0. Agora você faz a diferença ax menos x0 igual a b menos b0. Então, dado uma informação a priori que você tem, você pode calcular um b0 correspondente àquela informação a priori. Se você quiser, você pode construir, inclusive, a distribuição de probabilidade associada a esse b0. Ora, se você faz b menos b0, que é uma operação simples, você volta ao problema inicial e agora você está tentando minimizar a distância do teu x ao x0. Então, ao resolver esse problema, que é o problema que você resolve usando a pseudo-inversa, de fato, você está resolvendo o problema geral de encontrar a solução que mais aproxima de um certo x0 dado. E isso, então, mata todos os problemas. Como esse x0 é totalmente arbitrário, vamos resolver o problema com zero e cada aplicação você usa o x0 que você quer interessar. Tá legal? Muito boa pergunta, obrigado. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, corolário. Corolário, primeiro, é que a adega vai de F em E coincide exatamente com a projeção ortogonal sobre a imagem de A. Tá? PR, imagem de A, onde essa projeção aqui é ortogonal. Segundo, que a adega A vai de E nele em F. Não, desculpe, eu errei aqui, só uma bobeada aqui. A adega vai vezes A, ele sai do F e vai no F. E a adega A vai de E em E. E coincide com uma projeção ortogonal sobre a imagem de A estrela. Projeção ortogonal. E a demonstração desses fatos é exatamente a demonstração que a gente havia feito.
observando que A' primo, que é o que a gente definiu como pseudo-inversa, desculpa, que é o que a gente definiu com base na SVD, nos dá exatamente VI se I for igual a 1 até R e 0 se I for maior do que R. Tá? E isso é exatamente uma projeção ortogonal. Tá? Ela atua na base, bom, evidentemente é linear, e atua na base mandando isso aqui, esse aqui, VI. Lembrando que o span de V1 até VR é exatamente a imagem de A. Então, e o que sobra é 0. Tá? E o A' VI, desculpe. Não, então isso demonstrou o que eu queria do A. Então, isso aqui mostrou o A. E o B, eu acho que não vale nem a pena. Bom, o B, lembrando que o 1, o 2, o R é base ortonormal de A estrela. De imagem de A estrela, desculpe. Por quê? Porque quando eu vou de 1 até N, eu tenho uma base ortonormal do espaço todo. Mas essa minha a imagem de A estrela, ela é exatamente caracterizada pelo span do que sai do A estrela. E esses caras são os que estão saindo do A estrela. Tá? Olha aqui o desenho. Eu estou voltando, estou caindo aqui na imagem da estrela. Tá? Eu adoro demonstrações por desenhos. Bom, então, para cada um desses I's variando de 1 até R, o que acontece é que A, Dagger A, o I, é igual a Dagger. E o que o A, o I faz? Ele calcula sigma I, VI. Que, por sua vez, é o A Dagger a gente calculou, 1 sobre sigma I, VI. Cancelou, deu VI. Tá? Mas isso é se I for de 1 até R. Se I for maior do que R, o que a gente tem? Aí, o I, ele vai no 0. O A de UI é igual a 0. Se I for maior do que R. Então, o A Dagger de A de UI é igual a 0. Então, novamente, eu mostrei que sobre uma base ortogonal da imagem de A estrela eu tenho identidade e no complemento ortogonal eu tenho 0. Fazendo a combinação linear, eu tenho, então, a projeção ortogonal sobre a imagem de A estrela. Sim, pergunta. Eu estou provando, então, que a Dagger de A, quando aplica em a VI, né? Não, o I está certo, é o I. Aí o A aplicado em UI é sigma I VI. Aí o A Dagger, ele faz 1 sobre sigma I, A de UI. Muito obrigado. UI. É que esse sigma I saiu por linearidade. Obrigado. Isso daqui deu UI. Tá certo. Tá certo? Claro, e é o que eu estou provando de fato. Que ele é identidade sobre o conjunto de vetores que geram, linearmente independente, aí na imagem da estrela. Obrigado. Com a contribuição da audiência, eu então encerro essa demonstração. Muito bem. Tá.
Agora, eu vou trabalhar um pouquinho mais, obter mais alguns resultados sobre a pseudo-inversa. Então, a gente já tem duas caracterizações, uma que, digamos, é uma caracterização de otimização, que é como o minimizante de certo problema. A outra é com base puramente na decomposição em valores singulares, é uma definição quase que algorítmica. E agora eu queria lembrar duas coisinhas que a gente já usou bastante, são fatos gerais. Se eu tenho A de E em F, linear, ele é injetivo se e somente se a estrela A é invertível. E ele é sobrejetivo se e somente se a estrela é invertível. Tá? Eu devo confessar que eu lembro mais rapidamente dessas propriedades, voltando ao SVD e checando com o SVD, do que checando diretamente. Mas a gente já demonstrou isso 50 mil vezes e eu sou totalmente viciado no SVD. Sim, já que estamos falando de SVD, a gente não teve tempo, talvez não tenha tempo, mas para o pessoal que algum dia se interessar por estatística e por processos estocásticos, existe uma construção chamada PCA, Principal Component Analysis, que é extremamente conectada com a SVD. Se eu tiver oportunidade, eu prometo que eu vou falar, mas a gente está um pouco pressionado por tempo. Talvez quando eu der a versão 2 desse curso, se eu der, algum dia, entre hoje e o final dos tempos, então eu falo sobre PCA. Muito bem, corolário, outro corolário. Se A de E em F é injetiva, então a adega ela pode ser caracterizada, escrita como A estrela, A menos 1, aplicada em A adjunta. Por quê? Bom, esse cara aqui, ele é o A estrela A é invertível, logo existe a inversa, e agora o que você faz é novamente fazer a conta que a gente fez com os elementos da base, usando SVD, e a identidade sai de forma totalmente trivial. Nota que A estrela A menos 1, se a gente voltar nesse quadro aqui, eu tinha calculado A estrela A aplicado em UI, é exatamente sigma i ao quadrado UI. Com os elementos da base, quando eu inverto ela, vai ficar 1 sobre sigma i ao quadrado. Quando eu aplicar o A estrela, eu vou multiplicar por sigma i de novo. Então vai ficar 1 sobre sigma i. E isso vai mandar um elemento da base do F, V1, V2, VR, exatamente em 1 sobre sigma i UI. Tá? Outro corolário, como eu havia falado, se a estrela é invertível, ou seja, se estamos trabalhando com uma A sobrejetiva, então eu não vou demonstrar isso em detalhe, mas eu vou deixar registrado. O ponto é que a estrela existe. E o importante é colocá-la no lugar certo. Aí você coloca à direita a estrela e isso te dá a adega. Tá? E o que acontece se ela for injetiva e sobrejetiva? Então a gente tem aí A invertível, e nesse caso, qualquer uma dessas expressões dá certo,
e existe, então, conforme esperado, a adega é exatamente a adjunta de A. Desculpe, a inversa de A. Outro corolário é que, se eu calcular, e aí eu não vou fazer isso em detalhe, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, a pseudo-inversa e calcular depois a adjunta, isso é o mesmo que começar pela adjunta e calcular a pseudo-inversa. Tá? A melhor maneira de demonstrar isso é você fazer sobre os elementos da base e mostrar que a identidade vale sobre os elementos da base. E, finalmente, um último corolário é que se A é ortogonal, então a pseudo-inversa coincide com a adjunta de A. Tá? A gente já havia visto, quando A é ortogonal, que os autovalores de A ou são 1, ou se ela não tiver posto máximo, são 0. E nesse caso, então, a pseudo-inversa coincide com a adjunta. Essa observação aqui, ela é usada em certas aplicações de geofísica. Muitas vezes em geofísica, o pessoal está tentando resolver um problema da forma AX igual a B, problemas imensos, milhões de variáveis com milhões de incógnitas, com milhões de dados, e você está tentando aproximar da melhor maneira possível. E a situação é tão desesperadora que nem pensar em guardar a matriz A você tem chance. O que você tem, em geral, é um algoritmo computacional, seja lá em Python, seja lá em C, ou o que for, que calcula A aplicado no vetor. E porque a matriz A, se você pensar, por exemplo, você está trabalhando com um vetor de comprimento n, com m incógnitas, vai ficar m vezes n. A matriz vai ter um tamanho tremendo. Então, o que você faz é, para aproximar a inversa, se a tua A estiver próxima de uma matriz ortogonal, é simplesmente aplicar a adjunta. Tá? E o pessoal obtém excelentes resultados com isso. De fato, eles até encontram petróleo, o que é muito útil. Falando finalmente para fechar essa linha de raciocínio, tem uma situação, que é a situação muito mais real, que é a situação na qual você tem uma matriz que é calculada numericamente, seja por um algoritmo, seja pelo fato que os teus resultados são ruidosos, por causa do método numérico que você está usando. E seja pelo fato de que você está tentando modelar uma coisa que, em princípio, vive no espaço de dimensão infinita, mas você está aproximando por um operador em dimensão finita. Muito bem, em todos esses casos, o que acontece é que a tua matriz ela não vai ter necessariamente um posto menor do que o máximo, ela vai ter o posto máximo. Mas vai ter uma discrepância muito grande entre o maior dos valores singulares, ou seja, o maior dos autovalores de A estrela A, e o menor deles. O que acontece a nível de resolver o problema AX igual a B? A nível de resolver o problema AX igual a B, se vocês voltarem aqui, numa situação dessas, o núcleo de A e o núcleo de A estrela, eles colapsaram. Mas tenta resolver isso numericamente. O que aconteceu? O que vai acontecer? Numericamente, você vai, de um lado, resolver digamos com a pseudo-inversa, usando exatamente o conceito de pseudo-inversa. A aplicado a Y, a adega aplicado a Y, vai ser soma de VI, 1 sobre sigma I,
o I, produto interno, com o teu Y, tá? I variando de 1 até R, como a gente definiu. Qual é o problema aqui? O problema é que os vetores que tiverem o σi muito pequenos, eles vão ser amplificados tremendamente. Então, erros nas medições sobre o y vão causar resultados desastrosos na tua solução do problema. Isso causa uma tremenda instabilidade numérica. Então, não importa que você tenha um algoritmo com tremenda precisão, se você tiver dados ruidosos, você vai estar calculando muito lixo. Mesmo que teu computador tenha 500 casas decimais de precisão. O que o pessoal faz, então? O pessoal introduz um chamado processo de regularização. Regularização é um método numérico que, de fato, é uma ciência, uma arte, que é estudada problema a problema. E, essencialmente, o primeiro passo, uma das maneiras de estudar a regularização, é você, por exemplo, pegar AX menos Y e olhar exatamente para o problema que a gente considerou. Calcular o argumento mínimo de AX menos Y. Muito bem. Isso, naturalmente, leva você a olhar o problema A estrela A, X, igual a estrela Y. É uma conta fácil. Estou supondo aí que não temos núcleo, tá? Muito bem. Como eu falei, se você tem uma discrepância muito grande entre os valores singulares, o maior e o menor, você vai ter uma parte do teu espaço que vai ser tremendamente amplificada em relação à outra. Aí vem o processo de regularização. O processo de regularização é você pegar e, ao invés de resolver este problema, que é um problema extremamente instável, você considerar o problema A estrela, A, mais um certo valor, que eu vou chamar delta, vezes a identidade. E resolver esse problema aqui. Esse problema que a gente está resolvendo agora, ele tem a vantagem que, se você escolher um delta de forma que esteja intermediário entre os maiores e os menores valores singulares, e aí tem todo um conjunto de regras, de fato tem uma ciência por trás disso, então delta aqui é um número positivo, pequeno, delta maior do que o sigma R, mas, digamos, vou botar aqui um símbolo esotérico, maior aproximadamente que o sigma R, ou seja, da mesma ordem de magnitude do sigma R. Então, você tem aqui um problema que se está transformando num problema bem posto, tá? Ou seja, um problema que tem propriedade de regularidade. A nível de valores singulares, o que está acontecendo é que quando você está resolvendo para os valores singulares, pelo SVD, você está filtrando esses valores singulares que são muito próximos de zero, jogando eles fora com base nessa informação aqui. E nos outros, que são muito maiores que delta, você praticamente não está fazendo nada. Tá? Por quê? Porque quando você resolve esse problema A estrela A mais delta I, X igual a estrela Y, de fato, se você fizer a conta para cada uma das componentes, e aí eu tenho certeza que vocês já sabem fazer essa conta, digamos que eu estou com XI aqui, estou na componente I, tá? Componente I. Quando eu falo componente I, eu estou falando do par UI, VI, que está associado ao valor singular sigma I. Tá? Aí eu estou resolvendo naquela componente o seguinte problema. Alfa xi igual a sigma R, sigma I, yi. Ou seja, eu estou calculando xi igual a sigma I sobre sigma I ao quadrado mais alfa yi. Vou botar um i aqui. Vocês vejam que agora,
mesmo que os sigma-i sejam muito pequenos, por causa da presença desse alfa, eu tenho estabilidade no cálculo do xi com base no yi. Tá? Isso é uma filtragem, essencialmente. E esse é um método bem famoso de regularização, está associado com o nome de um russo chamado Tikhonov, que foi um cientista russo, estudou isso bastante nos anos 30, 40, por aí, que é, por acaso, o mesmo Tikhonov da topologia. Só que, quando ele publicou isso, ele publicou com KH, no início da topologia, que era o início da vida dele, ele publicou com uma outra maneira de escrever. Quem conhece o teorema de Tikhonov? Tá, pelo menos tem uma pessoa que conhece topologia. Muito bem. Então, vamos parar por aqui. Continuamos daqui a 5 minutos. Continuar nosso estudo, agora eu vou falar um pouco sobre alguns tópicos matriciais. De fato, eu já venho, ao longo dessas aulas, falando de alguns tópicos matriciais interessantes, como, por exemplo, decomposição LU, decomposição QR. Hoje eu queria começar um estudo um pouco mais detalhado de alguns tópicos. Esse é um capítulo extenso, eu não vou cobrir todo hoje, e é de fato um capítulo que leva diretamente à álgebra linear numérica, então é um tópico muito importante, mas não dá para a gente fazer tudo nesse curso. Então a primeira pergunta que eu vou trabalhar com vocês, o primeiro conceito, é a chamada matriz de Gram, que certamente vai estar ligada ao processo de Gram-Schmidt. E a pergunta básica por trás da matriz de Gram, o que está assim, motivando esse estudo, é o seguinte. Suponha que você tem uma base não necessariamente ortogonal, não necessariamente ortonormal, claro, e você, a partir dessa base, você queira passar para uma base ortonormal. Como é que você faria isso através de contas? Ou seja, você tentaria resolver algum tipo de sistema. Não é assim que é feito na prática, mas quando você tenta resolver esse tipo de problema, você é levado a considerar uma matriz G e J, que é obtida calculando o produto interno de VI com VJ. O contexto aqui, como sempre, é um espaço vetorial E, com produto interno que eu fixei. E, observação, esse tipo de cálculo, G e J igual a VI e VJ, ele aparece extensivamente na física quando você estuda métricas riemannianas, e geometria riemanniana também. Então, não é à toa que isso é um conceito extremamente importante. Essa, então, matriz de Gram, ela é construída pegando V1, V2, VK, vetores. Claro que se eles forem linearmente independentes é mais interessante, mas em princípio você pode construir isso para qualquer conjunto de K vetores que você pegou. Tá? Então são vetores contidos em E. E nota que então eu obtenho uma matriz K por K, G e J pertence às matrizes K por K, tá? I varia aqui de 1 até K, e J também varia de 1 até K. Então, essa matriz G é uma matriz que depende de V1, V2, VK. Tá? Observação, evidentemente, que ela é contínua, mas isso não é assim, o tópico mais interessante. E se você quiser escrevê-la, ela, no princípio, matriz quadrada, V1, V1, V2, V2 na diagonal, até VK, VK, e o elemento aqui genérico é VI, VJ. Tá? Nota que ela é simétrica,
Ela é simétrica, porque o nosso produto interno é simétrico. E agora, casos particulares da matriz de Gram. Suponha que eu parti de um conjunto ortonormal. O que eu posso dizer sobre matriz de Gram? Bom, se o conjunto é ortonormal, de fato, VI, produto interno com VJ, é 0 se for diferente de J e 1 se for igual a J. Tá? Então, OBS. Se V1, VK é conjunto ortonormal. Bom, desculpe, deixa eu assumir que é da dimensão do espaço. V1, V2, Vn é conjunto ortonormal. De fato, é uma base ortonormal. Deixa eu assumir isso. Se ele é uma base ortonormal, então G igual a IN, identidade. Se ele for só um conjunto ortonormal, 1 até K, então ela vai ser uma matriz K por K e G vai ser K, tá? Mas isso não é o nosso objetivo. Muito bem. Tem uma frase do Cato, que é um professor lá da Califórnia, que dizia que elementary may be deep. Elementar pode ser profundo. Essa observação elementar vai ajudar a gente bastante nas próximas contas que a gente vai fazer. Então, até agora eu defini um objeto que eu disse para vocês que é importante, portanto, vocês têm que acreditar. E agora eu vou tentar mostrar para vocês por que é tão importante assim. Eu falei também que ele tem a ver com mudança de base, e vamos relacionar isso com mudança de base. Então, suponha que eu pegue um conjunto 1 até o N, contido em E, de vetores, em princípio, uma base, vetores linearmente independentes, em E. Tá? E vamos olhar para a querida matriz de mudança de base. Vou tomar K igual a N, tá? Para não me confundir. E como é que eu faço a mudança de base? Para nisso, hoje eu estava meditando sobre mudanças de base e me lembrei que quando eu era aluno, há alguns séculos atrás, não é tanto tempo assim, eu me irritava muito com a maneira que não era motivado esse tipo de coisa. Nota que eu estou fazendo o 1 aqui, o 2, 2, ou seja, estou botando o primeiro índice com o vetor 1, quer dizer, o índice que está variando é o primeiro índice, o índice I, tá? Isso, J variando de 1 até N. A razão de fazer isso, você podia fazer diferente, mas a razão é que isso torna elegante a mudança de coordenadas, porque quando você muda por coordenadas, ou seja, você pega as coordenadas x1, x2, xn na base 1, 2, o n, e olha para as coordenadas transformadas para a nova base, na nova base o y é a matriz A aplicada ao x. Tá? Se eu fizesse ao contrário, eu teria que colocar a transposta de A aplicada ao x. Tá? Que não é nenhum problema, afinal é questão de convenção. Isso tem a ver com a maneira que as transformações de base são contravariantes em relação às transformações de coordenadas. Em física, o pessoal passa muito tempo falando sobre vetores covariantes, vetores contravariantes. Tá? Isso é uma longa história que eu não vou entrar aqui, mas a raiz desse problema está aí. Né? Muito bem. Agora, suponha que eu tenho então essa matriz de mudança e vamos considerar o HIJ igual a UI, produto interno com J. Ou seja, o que eu estou fazendo é construindo uma nova matriz de Gram. Eu parti do V1, V2, Vn e construí a matriz de Gram com o 1, o 2, o n. Tá?
E a pergunta é como é que elas se relacionam. Nota que essa HIJ é a matriz de Gram baseados nesse o N. Tá? E agora vamos arregaçar as mangas e fazer umas contas. Então, como é que isso relaciona com o G e J que eu acabei de definir? Se você ainda está acordado, a uma hora dessas, você se lembra que eu defini o G e J assim, com VI, produto interno com VJ. Substituindo as expressões para os Vs, eu posso escrever isso com soma em R, de A, R, I, o R, soma em S, de A, S, J, o S. Lembrando aquela historiazinha dos meus índices, que o R vai com o R, o S vai com o S, primeiro índice, tá? E agora eu uso a linearidade do produto interno, massageio todo mundo aqui e obtenho uma soma em R, uma soma em S, de A, R, I, o R, produto interno com o S, e AS, J, do outro lado. Não importa a ordem que eu coloque aqui, o importante é que, se eu prestar atenção no que eu estou fazendo, isso é o mesmo que escrever a matriz A transposta, produto pela A, H, vezes a A, elemento em J. Vamos verificar? Nota que aqui está RI. Então, isso indica que tem a ver uma transposta aqui. Aqui está J, está ele aqui. Então, a transposta já está aparecendo ali. Essa aqui é a matriz do meio, que é H, HRS, por acaso. E aqui está a ASJ. Somei em R, somei em S, a soma mais rápida do oeste dá esse produto aí de vetores, de matrizes, que são vetores, por acaso. Muito bem, brilhante conclusão. G é A transposto HA. Ou seja, quando eu tenho uma mudança de base, a transformação da matriz de Gram é dada através de uma conjugação, conjugação no sentido, não é uma conjugação seria com a inversa aqui, mas é uma multiplicar a direita pela A e a esquerda pela A transposta. E o H fica no meio. Isso que eu aprendi com essa conta. Ora, essa conta pode salvar vidas. Por quê? Em particular, se eu tiver que a minha UI, a minha base dos U's, se ela for uma base ortonormal do espaço que eu estou trabalhando, imediatamente a G é A transposta A. E eu escrevi uma maneira de fatorar a G como produto de A transposta A. Tá? Deixa eu registrar isso, porque isso aqui a gente vai precisar no futuro. Em particular, se U é uma base ortonormal, então H é a identidade e G igual a A transposta A. Agora, como todo espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, espaço vetorial
com um produto interno de dimensão finita possui pelo menos uma base ortonormal, a gente provou isso pelo método Gram-Schmidt, de fato possui infinitas, se segue o seguinte: primeira observação, que G, essa matriz G que eu construí, é sempre não negativa. Mesmo que os vetores que eu parti, que eu usei para construir a minha G, lembra que, voltando aqui, a G é baseada nos vetores V, G de V1, V2, Vn, ou podia parar em K, ela é sempre não negativa. Tá? A outra observação... bom, por que é não negativa? Porque quando eu faço, acho que eu não devia fazer isso mais uma vez, mas vou fazer mesmo assim, se eu calcular ATAX, x, isso é igual a AX, e isso é sempre maior, igual que zero. Tá? Então, ela é sempre não negativa. Além disso, a G é positiva se e somente se os vetores V1, V2, VK são linearmente independentes. Tá? E como é que se demonstra isso? Vamos demonstrar. Então, eu só queria voltar com vocês. Eu, em certo momento, falei que eu ia pegar K igual a N para simplificar, mas isso aqui, essa hipótese aqui é supérflua. Tá? Tudo que eu fiz aqui é desnecessário. Desculpe, tudo que eu fiz aqui não é desnecessário. Retificando. Tudo que eu fiz aqui não necessita da hipótese K igual a N. Você pode fazer essas contas com K menor do que N. Ao calcular a estrutura aqui, eu tenho que colocar todos os vetores da minha base, porque é a única maneira de escrever um vetor arbitrário tendo que usar os vetores da base. Mas ninguém me impede de usar somente um vetor, ou dois, ou três. Tá? Então, eu podia trabalhar com V1, V2, VK, qualquer K menor ou igual que a dimensão do espaço. Poderia também tomar K maior ou igual que a dimensão do espaço, mas aí, com certeza, eu ia obter matrizes não invertíveis e não ia ter muita graça. Tá bom? Muito bem. Tá, então eu vou demonstrar que G é positiva se somente se esses caras são LI. Então, é uma demonstração relativamente simples. Se eu pegar o V igual ao span de V1 até VK, tá? Esse espaço tem dimensão K, e considerar o 1, o K, uma base ortonormal de V, ao considerar essa base, pela conta que eu acabei de fazer, G igual a transposto HA. Lembra que esse H é o UI, o J, então ela é a identidade, até A. Tá? Então é base. E por que é identidade? Né? Porque eu estou trabalhando com uma base. Então isso aqui é maior do que zero. Sim, esqueci de falar. Por que isso é estritamente maior do que zero? Porque a matriz A, pela construção que a gente fez, é a matriz que muda da base dos U's para a base dos V's. Ou vice-versa, não importa. A transposta faz isso também.
E uma matriz de mudança de base é sempre invertível. Tá? Então, ela é maior do que zero. Reciprocamente, vamos supor que a minha G, que é construída como matriz de Gram, ela é uma matriz positiva. Lembrando que positivo significa que ela é simétrica, tá? E que, além de simétrica, ela tem essa propriedade que Gx é estritamente maior do que zero se x é diferente de zero. E é igual a zero se x for igual a zero, mas isso ça va sans dire. Tá? Muito bem. Então, a G é positiva. Então, se eu pegar uma combinação linear, o que eu quero demonstrar é que, então, esses caras são linearmente independentes. E a maneira de fazer essa conta é pegar uma combinação linear dos vetores da base, alfa j, vj, j variando de 1 até k, e assumir que isso é zero. Tá? Se eu assumo que essa soma é zero, eu afirmo que os alfas têm que ser zero. Por quê? Porque, e aí é só fazer a conta, eu aplico, por exemplo, o VI do lado esquerdo nessa soma, e fica soma j variando de 1 até k, alfa j, vj. E se tudo na vida fosse tão fácil, matemáticos não teriam emprego. Soma de j variando de 1 a k, alfa j, vi, vj. Qual é a conclusão? A conclusão é que a soma de j variando de 1 até k, alfa j, vi, vj, é igual a zero. Isso para qualquer i variando de 1 até k. Com isso eu tenho, ao mexer, ao variar esse i, um total de k equações em k incógnitas, que são os alfa 1, alfa 2, alfa k. Pelo fato da matriz G ser positiva, ela é invertível. E pelo fato dela ser invertível, os alfas têm que ser zero. Tá? Porque eu estou essencialmente com a equação G, alfa 1, alfa k, igual a 0, 0, 0. Tá? Então, isso demonstra que G é positiva se e somente se esses caras são linearmente independentes. Então, nota que a gente construiu uma função, num certo sentido, muito especial, que é esse determinante, não, essa matriz de Gram. Com base nessa matriz de Gram, a gente já mostrou alguns fatos importantes. A gente já mostrou que essa G, sempre que eu pegar V1, V2, VK, quaisquer, ela é não negativa. Além disso, ela é positiva se e somente se os vetores são LI. Então, uma maneira de você, se tiver uma máquina para checar positividade de matrizes, de fato existem algoritmos interessantes para fazer isso, de fato você consegue então verificar se os vetores são linearmente independentes. A verdade é que você não faz isso para verificar se os vetores são linearmente independentes, mas isso é sempre uma coisa que pode ser aplicada e vai ser aplicada daqui a pouquinho. Bom, e agora suponha que alguém aparece para mim e diz, olha, essa matriz aqui é uma matriz de Gram. Como é que eu verifico se ela é uma matriz de Gram? Como é que eu sei? Então, pergunta é, que tal a gente olhar e ver se ela pode ser escrita como ATA? Tá? Onde A pertence a RNK. A gente já viu que toda matriz de Gram, de fato, ela tem essa forma. Então, agora a pergunta é, se alguém me dá uma matriz G, será que eu posso escrever ela como ATA, em geral? Não, em geral não. Ela vai ter que satisfazer as propriedades que a gente acabou de estudar.
Então, considera uma base ortonormal. O 1, o 2, o N, é contida em E. E vamos definir VJ. Tá? Soma I variando de 1 até N, A e J, o I. Tá? Então, estou no espaço vetorial, alguém me deu uma matriz G, e agora eu estou começando a estudar essas propriedades para ver se essa G é uma matriz de Gram. Muito bem. Então, novamente, VI, VJ. Se eu fizer a conta, como eu estou com uma base ortonormal, isso daí é soma em K de AKI, AKJ, que é a A transposta A. Tá? Para todo I e J. Isso é o G e J. E agora, se alguém me dá uma matriz não negativa, tá? O que vai acontecer é o seguinte: a gente havia estudado e provado, usando o teorema espectral, que toda matriz não negativa, ela possui uma raiz quadrada, e essa raiz quadrada é única, por acaso, se você exigir que essa raiz quadrada seja positiva, ou não negativa também. O que agora a gente vai fazer aqui, desculpe, correção. Se for positiva, a raiz quadrada é única, se eu exigir positividade também, tá? Não negativa, em princípio, pode dar zebra. Muito bem. Agora, meu ponto é o seguinte. Suponha que você me dá uma matriz não negativa. A gente constrói uma raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada é simétrica. Então, existe uma raiz quadrada. Existe um G. Então, parte de G não negativo. Mal se quiser. Existe G elevado ao meio, que eu vou chamar de A. Simétrica. A maior ou igual que zero. Tá? Tal que G igual a A ao quadrado. Mas, como ela é simétrica, ela é A transposta a A. Então, para responder a pergunta, uma resposta, uma condição de construir uma condição suficiente para você obter matrizes de Gram, é você partir de uma matriz não negativa, tomar a raiz quadrada dela e, com base nessa raiz quadrada, escrever G igual a A ao quadrado e agora construir os vetores que você está buscando como VJ igual a A e J, o I, onde o I, o 1, 2, o N são base do ortonormal do espaço E. Conclusão. Deixa eu escrever isso como conclusão. Toda matriz não negativa, G igual a G e J, pertencente a R, K por K, é a matriz de Gram
de alguma lista, V1, VK, de vetores em E. Tá? E a construção é exatamente essa. Eu escrevo G como A2. A partir dessa A maior ou igual que zero, eu reescrevo como A transposta A, porque a é simétrica. E aí eu considero V igual à soma de A e J, U, I. Eu considero VI VJ, desculpe, igual à soma de A e J, U, I. Muito bem, então com isso nós somos especialistas em matrizes de Gram. Essas matrizes de Gram, elas vão reaparecer daqui a pouco numa construção extremamente importante, que é a construção da decomposição de Cholesky, que é uma das decomposições mais úteis em análise numérica, especialmente métodos de Monte Carlo. O pessoal usa elas direto, tem várias aplicações, então a gente vai voltar para isso. Mas não é somente aqui, tem muita aplicação para matriz de Gram, mas eu queria mudar de assunto um pouquinho e falar de um conjunto de matrizes que vocês já estudaram também. E até se divertiram bastante com elas na lista de exercícios. São as matrizes triangulares superiores. Então, matriz, vou chamar T, notação é T e J, tá? Em princípio, ela vai estar em N por N, tá? E eu vou chamar ela matriz triangular superior se T e J é igual a zero para todo I maior do que J. Triangular inferior se T e J igual a zero para todo I menor do que J. Lembrando aqui, uma coisa que me confunde o tempo todo, mas pode ajudar, é que nas matrizes a gente escreve os eixos para baixo, né? 1, 2, 3N, 1, 2, 3N, né? E a diagonal, por acaso, quando I igual a J, com essa não me confundo. Quando I é maior do que J, a gente está falando dessa região aqui. E eu tenho que desenhar isso quase toda vez que eu penso. Então, quando I é maior do que J, se T e J é zero, significa que essa parte dela de baixo é zero. O que é exatamente dizer que a matriz é triangular superior. Ou seja, ela vive nessa parte aqui. Isso tem uma interpretação geométrica, como tudo em álgebra linear tem uma interpretação algébrica, uma interpretação geométrica. Associado a toda a matriz, a gente tem uma transformação linear de Rn em Rn. Vou considerar T de Rn em Rn. Tal que, quando eu faço o produto interno EI T de EJ, isso é zero para I maior do que J. Onde o E1, E2 e N aí são os vetores da base canônica. Então, a matriz dessa transformação ela é triangular superior se associa o EI produto interno com EJ, com T de EJ igual a zero para I maior do que J. Ou seja, quando eu escrevo ela nessa base E1, E2, EN, essa transformação
ela só vive no plano superior, nessa parte superior acima da diagonal. Muito bem. Agora, a interpretação geométrica em termos de subespaços. Eu posso sempre considerar um conjunto de subespaços, começando do zero, que é o subespaço trivial, e indo até o Fn, que é o espaço Rn todo, da seguinte forma: eu vou construir F1, não vai ser nada muito sofisticado, isso me lembra umas piadinhas, de forma que o Fi é o espaço x1, xi, 0, 0, 0, 0, x1, xi em Rn, em R, e todo mundo depois zero. Ou seja, somente as primeiras I componentes são não nulas. E o restante das componentes são zero. Que essa propriedade que T, quando eu faço produto interno de EI com EJ, com T de EJ igual a zero, nos diz? Ela nos diz que T de Fi, de fato, está contido em Fi. Por quê? Porque se a minha matriz, se o meu operador T tem a propriedade de que o T de x1, x2, xi está contido em Fi, significa que quando eu fizer o produto interno do T de qualquer cara, isso vai dar zero no restante. Tá? Eu botei aqui o F0 e fechei com Fn só para ficar uma construção bonitinha. Isso daí é uma decomposição do espaço. E o ponto é que, então, essa observação de fato é si só si. T é triangular superior, se somente se, T de Fj está contido em Fj para todo J. Tá? Os extremos é só questão de mera diletância, porque eles não precisam ser checados. Obviamente que o T de zero é sempre zero e o T de Rn é sempre está contido em Rn. Observação. Esse tipo de construção também vale e é feito para matrizes em bloco. Em matrizes em bloco, aí o que o pessoal faz é construir subespaços, não necessariamente N deles, tais que cada T de Fi seja contido em Fi. E aí você, ao invés de ter uma construção bonitinha assim, o que você tem é blocos, talvez possivelmente maiores, assim, tá? Mas isso é uma observação só para beleza da coisa. Bom, propriedades. A primeira propriedade é que produtos de matrizes triangulares superiores também é triangular superior. Ou seja, de fato elas formam uma álgebra, uma subálgebra da álgebra de matrizes. Ou seja, e como é que eu demonstro isso? Se eu pegar ST, duas matrizes que têm essa propriedade, que mandam Fi em Fi, quando eu faço, então, essas coisas mandam em Fi.
Então, quando eu faço o produto ST de FI, isso obviamente vai estar contido em FI. Que é o que eu queria demonstrar. Então, praticamente não tem nada que demonstrar. Segunda observação é que T igual a T e J é triangular superior, é invertível se somente se o T e I é diferente de zero para todo I. E nesse caso, neste caso, se eu fizer a inversa, T menos 1, ela vai ser triangular superior e o T menos 1 e I vai ser 1 sobre T e I. Ou seja, esse conjunto de matrizes, de fato, é um conjunto que forma que tem essa propriedade das inversas também estarem dentro do conjunto. Bom, vamos demonstrar, né? Temos que demonstrar alguma coisa. Então, o primeiro fato aqui já foi demonstrado, tem muito que demonstrar. Eu tenho um C só si aqui. Então, eu vou começar demonstrando a implicação. Vou demonstrar a volta primeiro. Vou começar com a volta. Então, suponha que eu tenho uma matriz triangular superior com TI diferente de zero. E eu quero demonstrar que essa matriz, de fato, é invertível. Então, uma maneira de mostrar que uma matriz é invertível é mostrar que, ela está indo de Rn em Rn, o que eu preciso demonstrar é que o núcleo dela é trivial. Por exemplo, uma maneira de demonstrar que o núcleo é trivial é pegar um vetor, digamos V, e mostrar que se T de V é igual a zero, então V é igual a zero. 3, 1 é 1. Eu vou escrever ele até XR é R, assumindo que o XR é o último cara diferente de zero. Ou seja, qualquer cara que está depois dele é igual a zero. Mas, agora eu pego R, T de I, e observo que isso daqui é igual a zero se I é menor do que R. Por quê? Porque as componentes de T de I abaixo, com J abaixo de I, são todas zero. Logo, isso aqui é tudo zero. Então, o que vai acontecer é que é R, T de V, por linearidade, vai ser soma sobre R de R, X, I, T de I. E agora, por causa dessa propriedade, vai sobrar só o XR, ER, T de R. Bom, mas quem é esse cara? Esse cara é exatamente o TRR, que a gente sabe que é diferente de zero por hipótese. Mas se isso é zero, então o XR igual a zero. E o que eu demonstrei? Eu demonstrei, então, que se eu partir de um V
tal que TV igual a zero, então, e com um XR diferente de zero, eu cheguei a uma contradição. Esse aqui é meu símbolozinho de contradição. Tá. Aprendi com um saudoso professor aqui do IMPA, o professor Otto Endler, que era um algebrista de primeira, e toda vez que ele demonstrava uma prova por contradição, ele fazia questão de botar esse raiozinho assim, de explosão. Excelente. Excelentes memórias. Muito bem. Agora vamos a outra direção. Acho que a outra direção é até mais fácil. Ah, sim, a outra direção não só é mais fácil, como merece 2 demonstrações. Uma demonstração que não está no livro, mas que tem a ver com álgebra linear numérica. Então eu não vou resistir. A demonstração pensando em álgebra linear numérica é assim, de fato é super útil. Se você olhar para uma matriz... Então, o que eu quero demonstrar na direção da ida? Suponha que eu tenho uma matriz invertível. Então, os componentes da diagonal têm que ser todos diferentes de zero. E aí a maneira que eu gosto de pensar nisso é assim, olha só. Se eu olhar para uma matriz triangular superior, que aparece e que de fato é a base aí de muitos métodos numéricos, o que está aparecendo é Tn menos 1n, tá? Assim vai aqui a diagonal, T1, aqui estão, por exemplo, aqui está T1n, e se eu olhar para isso igual a zero, o que vai acontecer? Então eu quero mostrar que se ela é invertível, esses caras têm que ser diferentes de zero. Começa com o último. Se o TNN não fosse zero, eu olho para essa última equação, aqui só tem zeros. Vai ser x1 vezes zero, mais x2 vezes zero, é xn, tnn vezes xn, igual a zero. Então, xn igual a zero. Porque ela é invertível. E se ela não for... Porque eu vou assim, eu estou resolvendo o problema, lado direito é igual a alguma coisa. Aí, o xn é igual a zero sobre tnn. Se por acaso acontecesse que o tnn é diferente de zero, ela sendo invertível, eu poderia tomar o vetor 0, 0, 0, 0, todo mundo, até a enésima menos uma componente, chegar na última e tomar 1, por exemplo. Aí ficava 1 vezes tnn. Como tnn é zero, isso dá zero. Contradição, tá? Repito o processo. Suponha que o seguinte fosse zero. Eu poderia escolher todo mundo diferente de zero. Agora eu pego o primeiro que é não zero. E aí vou resolvendo de trás para frente. E aí eu vou conseguindo o quê? Vou conseguindo vetores que estão no núcleo disso aqui. Não triviais. Logo, ela não é invertível. Então, essa é uma demonstração via álgebra linear numérica. Tá? Bom, outra demonstração, só para mostrar que tem várias maneiras, é considerar T restrita ao FI. Então, T é invertível. E o subespaço, por ela ser triangular, o subespaço FI é um subespaço invariante. Tá? Então, T restrita a FI também é invertível.
Então é sobre. Se TI, que por acaso é sempre calculado por EI, produto interno, com TEI, porque é a maneira que você calcula os elementos, a matriz, então o que acontece? Se isso aqui for igual a zero, então, para todo V pertencente a FI, na forma x1 é 1 mais x2 é 2 mais xi é i, eu teria EI T de V igual a TI xi igual a zero, porque esse TI, por hipótese, é zero. Mas isso significa que o T de FI está contido em FI menos 1. Bom, mas o espaço FI menos 1 é um espaço de dimensão I menos 1, enquanto que o espaço FI é dimensão I. Como é que uma matriz invertível pode mandar um espaço de dimensão I num espaço de dimensão menor? Não pode. Contradição. Uf. Eu gosto mais da solução por álgebra numérica. Por falar nisso, esse método que a gente colocou aqui, essencialmente, é um método que em análise numérica chama-se back substitution. Substituição reversa. E é um método extremamente importante em álgebra linear numérica. Tá? Ele vai aparecer de novo quando a gente falar da decomposição LU. Muito bem. Agora que a gente estudou algumas propriedades das matrizes triangulares superiores, tem uma pergunta que não quer calar. Será que eu consigo facilmente calcular os autovalores de uma matriz triangular superior? Resposta: sim, basta olhar para ela. Se eu tenho uma matriz triangular superior, ela tem a forma T11, T22, TNN, todo mundo aqui é zero, e todo mundo aqui em cima é alguma coisa que eu não me incomodo muito com essas algumas coisas agora. Mas vocês pensam, a gente acabou de ver que a matriz é invertível se só se quando eu pego, eu tenho todos esses elementos aqui diferentes de zero. Se eu pegar a minha matriz T e fizer T menos lambda identidade, resolver ou achar soluções não triviais desse problema é equivalente a achar autovetores com autovalor lambda. Tá? Então, buscar lambdas para os quais esta matriz T menos lambda I não é invertível é exatamente buscar autovalores. Em particular, o que isso está me dizendo é qualquer um desses T's da diagonal é um autovalor. E mais, se é autovalor e ela é triangular, eu afirmo que ele tem que ser um desses caras. Tá? Ou seja, o conjunto de autovalores é exatamente esse conjunto aqui, T1, T2, T11, T22, TNN. Tá? Então, vamos ver, vamos detalhar essa argumentação. Então, a primeira observação é se TV igual a lambda V e escrevemos V igual a x1 é 1 mais xr é R, com xr eu estou assumindo diferente de zero, tá?
Estou buscando uma solução não trivial. Se todos os caras forem zero, vai ser a solução trivial. Então, mais cedo ou mais tarde, mesmo que tenha que tomar o xn, o último deles, algum deles tem que ser diferente de zero. Então, agora, quando eu faço TV R, calculo a componente résima de TV, isso vai me dar TR, R, XR. Tá? Usando aí o truque que o que está depois é zero e os E1, E2, ER vão ser mandados em zero. Tá? Isso aqui, por outro lado, é lambda V résimo, que é o lambda XR. Logo, cheguei à conclusão que TRR, XR é igual a lambda XR. Se o XR é diferente de zero, como é a minha hipótese, eu chego à conclusão que TRR é igual a lambda. O que eu demonstrei? Demonstrei que se lambda é alto valor, então ele é algum dos TRRs. Vice-versa, suponha que ele seja algum dos TRRs. Algum dos elementos da diagonal. R variando de 1 até N. E aí eu vou chamar esse cara de I. Então, considere para I igual a 1 até N, arbitrário, porém fixo, a matriz S igual a T menos TI, fixei esse I, vezes identidade. Ela também é triangular superior. Está aqui o meu símbolo estilizado para triangular superior. Como T menos TI vezes 1, ou seja, o iésimo elemento é igual a zero, S não é invertível. Logo, por estarmos trabalhando no espaço de matrizes dimensão N por N, né? Matriz N por N, existe V diferente de zero, tal que SV igual a zero. Isto é, TV igual a T, I e V. E com isso eu mostrei que se é elemento da diagonal, é alto valor. Então, é alto valor se e somente se é elemento da diagonal. Muito bem, só para deixar um gostinho aí para a próxima aula, eu vou voltar a isso na aula que vem. Conexão disso com o processo de Gram-Schmidt e a decomposição QR. Essencialmente, o que a gente viu é que a gente é capaz de construir uma transformação T tal que, a gente provou de fato que toda a matriz A ela pode ser escrita da forma Q vezes R, onde Q é uma matriz ortogonal e R é uma matriz triangular superior. E o que eu vou fazer com vocês é mostrar isso mais uma vez, usando uma técnica um pouquinho diferente do que a gente fez na aula anterior, numa das primeiras aulas, e rever essa reconstrução da decomposição QR. Então, existe uma conexão entre o que eu estou falando aqui e a decomposição QR, tá? Vou deixar isso para a próxima aula, então vou parar por aqui, obrigado.